Fala galerinha, beleza? E aí, na paz? Na paz, vamos falar hoje sobre os íons? Vamos falar isso? Então vamos falar. Vamos falar. Então chama a vinheta, vai. Então, galerinha, os íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons. Esses elétrons, ganhando ou perdendo, eles saem do estado fundamental deles. Que o estado fundamental de um elemento, de um átomo em si, é quando ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Foi isso que a gente veio estudando nas últimas aulas. Agora, quando ele é diferente o número de prótons com o número de elétrons, ele se torna um íon. Nesse caso, nós temos duas formas de íons. Temos o íon cátion e o íon ânion. Em si aqui, o íon cátion é quando ele adquire cargas positivas. Essas cargas positivas não é que ele recebeu prótons ou cargas positivas, mas é porque ele perdeu elétrons. Uma coisa muito fundamental para você entender que os íons, eles não perdem nem ganham prótons. Eles perdem ou ganham apenas elétrons. Então pensa comigo o seguinte, se ele tem elétrons e prótons na mesma quantidade e ele perdeu elétrons, ele vai ficar com mais prótons do que elétrons. Agora, se ele tem elétrons e prótons na mesma quantidade e ele recebeu elétrons, ele vai ficar com mais elétrons do que prótons. E para aprofundar isso mais um pouquinho, é o tio Soneca que vai falar com vocês. Então, o Pavanelli falou para você que cátion é positivo, ânion é negativo, justamente por perder ou ganhar elétrons. Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha o átomo de sódio, Na. Na11, 23, e tem uma carga positiva aqui. Você lembra com a gente aqui, ó, da última aula, que o númerozinho que está aqui embaixo, ele é o número atômico, representado pela letra Z. O númerozinho que está aqui em cima, ele é o número de massa, representado pela letra A. Já esse sinalzinho aqui, ele representa a carga do átomo, certo? Então ali, número atômico, número de massa e carga. Se você for analisar o sódio, o número de prótons que ele tem é igual ao número atômico, ou seja, ele tem 11 partículas com carga positiva. 11 partículas com carga positiva. O número de nêutrons dele, o número de partículas sem carga que tem no núcleo, eu posso pegar aqui, ó, o número de massa menos o número de prótons, porque a massa é prótons mais nêutrons. Se eu pego aqui prótons mais nêutrons e tiro os prótons, vai sobrar somente os nêutrons. 23 menos 11 é igual a 12. Ele tem 12 partículas com carga neutra no núcleo do átomo. E por último, o número de elétrons. Normalmente, um átomo ele tem um número de elétrons igual ao número de prótons. Mas isso acontece quando o átomo ele está neutro. Esse átomo ele tem carga e a carga dele é positiva, significa que ele tem uma carga positiva a mais do que carga negativa. Se ele tem 11 cargas positivas, ele tem 11 prótons, o número de elétrons dele vai ser igual a 10. O número de elétrons é igual a 10, ele perdeu um elétron em relação ao átomo fundamental, que seria o sódio sem a carga, onde o número de elétrons seria igual a 11. Se você pegar aqui o segundo exemplo, ó, isso é um cátion divalente, ele tem duas cargas positivas. O número de prótons é igual ao número atômico, ou seja, 12. O número de nêutrons é a massa menos o número atômico, ou seja, 24 menos 12 também dá 12. E o número de elétrons, ele tem 12 partículas com carga positiva. Para ter duas cargas positivas sobrando nessa espécie, nesse íon, ele tem que ter 10 cargas negativas. Se ele tiver 10 cargas negativas e 12 cargas positivas, vai sobrar duas cargas positivas, que é o que está representado aqui. É um cátion divalente. Vamos aqui para o último exemplo de cátion, o alumínio. O alumínio tem 13, 27 e está com 3 cargas positivas. O número de prótons é o número 13, é o número atômico dele. O número de nêutrons, lembrando que a massa é igual a prótons mais nêutrons, então a massa vai ser 27, os prótons é 13, os nêutrons é o que falta para 27, ou seja, 14.
E o número de elétrons, esse caso aqui, também vai ser igual a 10 elétrons. Porque ele tem 13 partículas positivas, ele tem que ter 10 partículas negativas para sobrar 3 cargas positivas. Deu para entender? Então, quando ele tem carga positiva, o número de elétrons dele diminui em relação ao número de prótons. Agora, o contrário. Os ânions, que são íons negativos. O oxigênio aqui, ó, o número de prótons dele é igual a 8. O número de nêutrons dele também é igual a 8, porque ele tem 16 de massa, 16 menos 8 é igual a 8. E o número de elétrons? Agora a carga dele está negativa. Significa que ele tem mais partículas negativas do que partículas positivas. Se ele tem 8 partículas positivas, porque o número atômico dele é igual a 8, e o número atômico é sempre o número de partículas positivas, significa que o número de elétrons dele é igual a 10. Ele tem 10 elétrons, ele tem 2 elétrons a mais do que o átomo de oxigênio neutro. Deu para entender já, né? Vamos então rapidinho aqui fazer os últimos exemplos. Aqui os prótons são iguais a 35, os nêutrons é igual a 45, porque 45 mais 35 é igual a 80, e o número de elétrons tem uma carga negativa, é um ânion monovalente, então ele vai ter 36 elétrons. Lembre-se, ó, aqui tem 35 cargas positivas, se vai sobrar uma carga negativa, ele tem que ter 36 partículas negativas, ou seja, 36 elétrons. Por último, enxofre. Prótons é igual a 16, os nêutrons também vai dar 16 nesse caso, e os elétrons vão dar igual a 18. 2 partículas negativas a mais do que partículas positivas. Entenderam? Então, galerinha, foi essa a nossa aula sobre cargas. É muito interessante você aprender isso, porque a gente vai aplicar isso nas nossas semelhanças atômicas. Exatamente, nas nossas próximas aulas. Fique atento a positivo. Quando está com carga positiva, ele perde elétrons. Quando está com carga negativa, ele ganha elétrons. Isso e não mesmo. se esqueça de entrar no nosso Instagram, @Química Simples. Certo? Hora do print? Hora do print. Essa camisa da Peugeot aí. Propaganda da Peugeot.